Fala pessoal, aqui é o professor Pedro do canal Que Me Ajuda e nesse vídeo nós vamos falar sobre os alcinos. Nós vimos nos vídeos anteriores que os hidrocarbonetos são divididos entre alcanos, alcenos e alcinos e que a diferença entre eles é que os alcanos são compostos apenas de ligações simples entre os carbonos, os alcenos possuem uma ligação dupla e os alcinos uma ligação tripla. Vamos falar dos alcinos especificamente. Também chamados de alquinos, eles são hidrocarbonetos acíclicos que contêm uma única ligação tripla em sua cadeia carbônica. Se você observar o primeiro exemplo, nós temos dois carbonos com uma ligação tripla entre si, além dos hidrogênios. Esse é o alcino mais simples. Nos demais exemplos, nós percebemos outros alcinos que possuem apenas uma ligação tripla e as demais ligações entre eles são ligações simples. Vamos ver agora como nós podemos relacionar a fórmula estrutural desses alcinos com a fórmula molecular. O primeiro alcino que nós vemos, ele possui apenas dois carbonos e dois hidrogênios. Então sua fórmula molecular é C2H2. No segundo exemplo, nós temos um alcino com 3 carbonos e 4 hidrogênios. Então sua fórmula molecular é C3H4. No terceiro exemplo, temos 4 carbonos e 6 hidrogênios, C4H6, e no quarto exemplo temos 5 carbonos e 8 hidrogênios. Percebam que, conforme aumenta o número de carbonos, aumenta também o número de hidrogênios. E eles têm uma relação entre eles, de modo que o número de hidrogênios sempre será o dobro do número de carbonos menos 2 unidades. Então, nossa fórmula geral para os alcinos será CnH2n-2. Podemos então utilizar essa fórmula geral para responder questões como essa. Qual a fórmula molecular do oct-2-ino? Como ele termina em ino, já sabemos que se trata de um alcino. E, como o início do nome desse alcino é oct, ele tem 8 carbonos. Se ele tem 8 carbonos, o CN será C8. E como para o hidrogênio, temos que o número deles serão 2n-2, ou seja, 2 vezes o número de carbonos menos 2, 2 vezes 8 menos 2 vai ser igual a 14. Então temos para essa molécula um C8H14. Vamos agora estudar a nomenclatura dos alcinos. Os alcinos de forma análoga aos alcanos e aos alcenos, eles vão seguir basicamente as mesmas regras. Porém, nesse caso, nós temos que a saturação é uma ligação tripla, então vai ser um IN, e como é um hidrocarboneto, será O. Então, nós temos que na nomenclatura dos alcinos, nós sempre utilizaremos a terminação ino, ou seja, alcino, terminação ino. Então, como temos a terminação ino, o que vai determinar o nome do alcino é o número dos carbonos. Nesse primeiro exemplo, temos 2 carbonos. 2 carbonos, então será um etino. No segundo exemplo, temos 3 carbonos. Se trata de um propino. E no terceiro exemplo, 4 carbonos, um butino. E no último exemplo, 5 carbonos é um pentino. Para a nomenclatura de alcinos mais complexos, vamos seguir as mesmas regras que utilizamos para a nomenclatura dos alcenos. A cadeia principal será a cadeia mais longa que contém a ligação tripla e a numeração é feita a partir da extremidade mais próxima da ligação tripla. Vamos então fazer o nosso primeiro exemplo. Qual o nome dos compostos abaixo? Começando com o composto à esquerda, ele possui 4 carbonos e no carbono 2 temos uma ligação tripla. O nome dele vai ser but, uma vez são 4 carbonos, ino, porque possui uma ligação tripla, e temos que indicar onde está essa ligação tripla. Então, segundo a EUPAC, o nome fica but2-ino. But, 4 carbonos, 2 quer dizer que tem uma ligação tripla indicada pelo ino. Na nomenclatura antiga ficaria 2-butino. No próximo exemplo, nós temos também 4 carbonos. Porém, nós temos que lembrar que a numeração ela vai ter que sempre priorizar o menor número para a ligação tripla. Então, nesse caso, a ligação tripla estaria indicada pelo carbono 3. Se nós fizermos a numeração da ordem inversa, o primeiro carbono da ligação tripla seria o carbono 1. Então, por essa razão, vamos optar por essa numeração. Seguimos a partir daqui o mesmo processo. Nós temos 4 carbonos, é um but. Temos uma ligação tripla, ino. Vamos então montar o nome dessa cadeia com but, a indicação de onde está a ligação tripla
e a terminação ino. Então, segundo a EUPAC, essa cadeia é but-1-ino e a nossa nomenclatura antiga seria 1-butino. Vamos agora para um exemplo um pouco mais complexo. Nesse caso, nós temos uma cadeia ramificada. Vamos seguir as etapas que já aprendemos. A primeira delas é escolhermos a cadeia principal. Nesse caso, é uma cadeia com 5 carbonos e ela contempla a nossa ligação tripla. Agora vamos analisar se a numeração do carbono para a ligação tripla é a menor possível. Nesse caso, o carbono que tem a ligação tripla e tem a menor numeração é o carbono 3. Vamos analisar a numeração na forma inversa. Na forma inversa, o carbono que tem a menor numeração é o carbono 2. Então, nesse caso, vamos optar pela numeração no sentido inverso. Uma vez que definimos qual a numeração da nossa cadeia e a nossa cadeia principal, nós já sabemos que ela tem 5 carbonos. O nome da cadeia com 5 carbonos inicia com pente. Além disso, temos uma ramificação, que nesse caso é um metil. E como temos a ligação tripla, teremos um ino. O nome desse composto vai ter que indicar onde está a ramificação, carbono 4, onde está a ligação tripla, no carbono 2, além dos 5 carbonos. Então o nome fica 4-metil, ou seja, no carbono 4 temos uma ramificação metil, pente, temos 5 carbonos na cadeia principal, e no carbono 2 temos uma ligação tripla, pente 2-ino. Vamos fazer mais um exemplo, só que dessa vez é o sentido contrário. Qual a fórmula estrutural do composto 4-metil-hex-1-ino? Ou seja, nós temos o nome do composto e queremos a fórmula estrutural. Novamente, nós vamos começar a responder esse tipo de questão sempre fazendo a cadeia principal. Como nós temos um hex, quer dizer que nós temos 6 carbonos na cadeia principal. Aí nós vamos escrever os 6 carbonos. Além disso, nós temos a informação 1-ino. O que isso quer dizer? Ino, ligação tripla, 1, o carbono na qual está a ligação tripla. Então, no carbono 1, nós temos uma ligação tripla. Além disso, nós temos a informação 4-metil. Isso quer dizer que no carbono 4, nós temos a ramificação do tipo metil. Agora, é só completarmos os hidrogênios de cada carbono para que todos os carbonos fiquem com as 4 valências completas. Nesse caso, o primeiro carbono está fazendo apenas 3 ligações, então ele precisa de um hidrogênio. O segundo carbono faz uma ligação tripla e uma ligação simples, ou seja, já fez as 4 ligações, não precisa de hidrogênios. O carbono 3 fez 2 ligações, precisa de 2 hidrogênios. O carbono 4 fez 3 ligações, precisa de 1 hidrogênio. Carbono 5, 2 ligações, 2 hidrogênios, CH2. E o carbono 6 fez apenas uma ligação, vai precisar de 3 hidrogênios, CH3. Vamos agora para um resumão de tudo que vimos nessa videoaula. Nós vimos que os alcinos são hidrocarbonetos acíclicos que contêm apenas uma única ligação tripla em sua cadeia carbônica, como no exemplo abaixo. Além disso, nós vimos que para nomear os alcinos, nós precisamos seguir algumas regras, de forma semelhante ao que já tínhamos visto para os alcenos. Os alcinos sempre terão a terminação ino, que significa que são hidrocarbonetos com uma ligação tripla. A cadeia principal é a mais longa que contém essa ligação tripla. A numeração será feita a partir da extremidade mais próxima dessa ligação tripla. Então, nesse exemplo, nós temos but-2-ino. Encerramos aqui esse vídeo e no próximo vídeo da série vamos começar a estudar os compostos cíclicos. Até lá!